O que que é estratégia? Estratégia é escolher onde competir e como vencer, com recursos limitados, em um jogo que você não controla totalmente. Então, além de onde jogar e como ganhar, ela é acima de tudo do que você vai abrir mão. Essa ideia de estratégia ela não nasceu no mundo corporativo, mas nasceu nas guerras. E não se ganha uma guerra colocando todos os recursos, alocando todos os soldados para vencer todas as batalhas. As guerras são vencidas quando você abre mão de algumas batalhas secundárias para escolher aquelas que são fundamentais para você chegar ao objetivo final. Então, em outras palavras, a estratégia existe porque o mundo real ele tem escassez, ele tem um oponente que responde, reage às suas iniciativas investidas e também porque existe incerteza. E ainda assim, você precisa ganhar. Se a sua empresa trabalha muito, executa bem, mas o resultado não aparece na mesma proporção, o problema pode não ser esforço. Na maioria das vezes é falta de uma definição estratégica clara. Quando tudo é prioridade, você dilui o esforço do time e faz com que a sua empresa fique confusa e não forte. A sua empresa fica forte quando as pessoas sabem onde focar para ganhar o jogo. Então, estratégia não é fazer mais. Estratégia é escolher o que realmente importa para ganhar o jogo. Você já teve a sensação de que você tem um plano, que esse plano é até executado, mas que os resultados que você espera não acontecem? Pois bem, isso é porque talvez você tenha um plano, mas não tenha uma estratégia. E é importante diferenciar plano e estratégia. O plano, ele atua sobre os recursos que você controla, as pessoas do seu time, os processos, o cronograma, o orçamento. Já a estratégia é uma outra coisa completamente diferente. A estratégia, ela atua sobre aspectos que você não controla. Você não controla o mercado, você não controla os clientes, você tampouco controla a concorrência. Então, o que que é estratégia? Estratégia é como você se organiza para jogar um jogo que você não controla, o seu oponente tem a reação e tudo mais. Então, qual que é o ponto-chave aqui da questão? É importante entender que planejar sem estratégia é organizar esforço sem direção. É como ter o melhor time remando forte, só que na direção errada. Então, tratando aqui da estratégia, é importante entender, né, que assim como os planos estão para a estratégia, numa guerra, as batalhas estão para a guerra, né? Então, a batalha não é o objetivo, a batalha é o meio. O objetivo é a guerra, certo? É vencer a guerra. Então, qual que é o ponto aqui? Cada batalha precisa servir ao objetivo maior. Então, se ela não serve ao objetivo maior, talvez, não só talvez, você tenha que abrir mão dela, porque você vai gastar energia, recursos, foco naquilo que não é importante, né? Na sua empresa é a mesma coisa. E eu não estou dizendo que você tem que largar a mão dos seus processos e daquilo que já funciona no automático. O que funciona no automático vai continuar funcionando no automático. Mas quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando do que a gente vai fazer além do que a gente faz hoje ou diferente daquilo que a gente faz hoje. São necessariamente ações de melhoria ou de mudança daquilo que a gente faz. Então, eu não vou mudar nada do que eu faço que não seja essencial para ganhar a guerra. Então, esse é o conceito aqui importante. Se a gente pegar o Carl von Clausewitz,
ele fala: a estratégia é usar as batalhas a serviço do objetivo da guerra. A empresa é igual. Projeto, meta, melhoria, campanha, nada disso é estratégia. Tudo isso são meios para ganhar a guerra. Mas como ganhar a guerra? Qual que é a sua estratégia? A serviço de que estão os seus planos, a sua meta e tudo mais? Se você não souber a resposta para essa pergunta, dificilmente você vai ganhar a guerra. Bom, se você já entendeu bem que plano de ação, ferramenta e meta não são estratégia, significa que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo passar os conceitos que a gente queria. Mas afinal, então, se tudo isso não é, o que é? O que é estratégia? Vou trazer para vocês aqui 3 elementos essenciais da estratégia. A estratégia pode ser mais do que isso, mas não pode ser menos. Toda boa estratégia precisa responder necessariamente a 3 perguntas essenciais. 1, onde jogar. 2, como ganhar. E 3, do que abrir mão. Vamos lá, explicando cada um. 1, onde jogar. Onde jogar diz respeito ao seu mercado-alvo. Quais são os grupos de clientes que você precisa atender e com excelência. Então, tanto sob o ponto de vista socioeconômico, quanto sob o ponto de vista comportamental, você precisa conhecer esses clientes. Sob o ponto de vista socioeconômico, é uma relação de renda familiar, etc. No que diz respeito a aspectos comportamentais, aquilo que eles valorizam e aquilo que eles refutam. O elemento 2 é como ganhar. A partir do momento que você conhece bem esse seu cliente e sabe bem o que ele valoriza e o que ele refuta, você sabe o que o seu produto ou serviço precisa ter e o que ele não pode ter como elementos formadores desse produto ou serviço para que ele seja claro, para que ele seja valorizado pelo seu cliente. Portanto, veja, uma vez que você definiu esse enfoque, tanto do cliente quanto dos atributos que você precisa trabalhar para ganhar essa guerra, são as batalhas, esses atributos do seu produto são as batalhas que você precisa focar para ganhar a guerra, que é atingir, né, atender mais especificamente, melhor dizendo, as necessidades e anseios deste grupo de clientes que é essencial para a sua guerra particular aí da sua empresa. Isso conecta com o terceiro grupo de itens aqui, que é do que abrir mão. Terceiro elemento aí da formação da estratégia. Você abre mão de tudo aquilo que não ataca, que não vai direto ao ponto da necessidade dos seus clientes-alvo. Portanto, se você quiser atender com excelência todos os clientes, todos os grupos de clientes com todas as características, é altamente provável que alguém atenderá o cliente que você escolheu melhor do que você, por foco. Então, uma guerra se vence a partir do momento que você define quais são as batalhas para que você ganhe essa guerra. Se você focar as suas armas e os seus recursos em todas as batalhas, você vai gerar uma grande dispersão. Vou trazer aqui para vocês o exemplo da Toyota. Então, a Toyota, ela sabe muito bem onde jogar. Ela joga num mercado que valoriza a confiabilidade e a previsibilidade. Os carros da Toyota têm essa característica. E aí, como que ela faz para ganhar? Através de método de gestão, de controle de falhas, de testagens absurdas, para que o carro seja absolutamente confiável. Mas para fazer isso, para agregar valor nesse sentido, ela precisa abrir mão de alguma coisa também. E do que ela abre mão? Ela abre mão, em geral, de supérfluos, ou seja, daqueles dispositivos mais tecnológicos que podem falhar, que não foram amplamente testados. Portanto,
Esse grupo de pessoas que querem carros com dispositivos tecnológicos e tudo mais, provavelmente não será o público-alvo da Toyota, mas sim aquele que visa a confiabilidade. Portanto, estratégia para sua empresa deve ser saber muito bem onde jogar, como ganhar e do que abrir mão. Uma coisa que eu ouço com muita frequência é: nossa, mas a minha estratégia muda muito, sabe? O negócio de mundo Bunny, mundo VUCA. E é impossível nesse mundo de hoje a gente estabelecer uma estratégia que dure alguns anos, como era no passado. Veja, é por isso que eu passei algum tempo distinguindo a estratégia de elementos táticos e operacionais, como planos, ferramentas e tudo mais. Eu não estou dizendo que trocar uma ferramenta seja algo banal ou algo que não tem importância, que não vai impactar a sua organização. Eu estou dizendo que isso não é estratégia. Se você muda a sua estratégia o tempo todo, você está mudando elementos que estão intimamente relacionados à identidade da sua organização. Você mudar a identidade da sua organização faz com que você confunda o mercado, os clientes, os colaboradores, todo mundo que está relacionado ao dia a dia da sua empresa. E provavelmente isso te traz problemas maiores do que manter a estratégia por um tempo. Também não estou dizendo que não se há que revisar a estratégia. A estratégia é revisada sim, parcialmente, ao longo do ano, objetivos são alcançados, outros são ressignificados. Tudo isso é bastante possível, real e necessário. Mas a direção, essas três perguntas-chave: onde jogar, como ganhar e do que abrir mão, isso tem que mudar pouco ao longo de 2 ou 3 anos. Afinal, se você mudar o tempo todo a essência da sua empresa, é como se você fosse um navio à deriva, sem saber aonde ir. E para encerrar esse vídeo de hoje, eu queria terminar dizendo que a estratégia não é prever o futuro. A estratégia é como você se prepara para uma batalha, para uma guerra, uma sequência de batalhas, de modo que você tenha a maior probabilidade de vencer. Então, estratégia é escolha e é renúncia. Porque se você tentar ganhar a guerra vencendo todas as batalhas, é muito provável que você perca a guerra por dispersão. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.